quero trazer à igreja uma reflexão sobre a última semente que o pastor Marcos pregou. Inclusive eu disse para ele: pastor, o senhor roubou essa semente do meu sermão da semana que vem. Ele falou: então continue para ver se ela semeia no coração da igreja. Quem lembra qual foi a última semente? Amor. Foi o amor. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí então eu olhei para o capítulo, para Romanos, e Romanos é um dos meus livros prediletos na Bíblia. E acho que foi em 2020 ou foi 2021, eu fiz uma série baseado em Romanos. Foi um grande desafio que eu me lancei a ele. Eu preguei 16 sermões nos cultos de oração ao longo do ano, e eu peguei os 16 capítulos de Romanos e preguei em cada quarta-feira. Foi um grande desafio poder escolher, hoje, para esse sermão, eu estava pensando, eu acho que se eu fosse o pastor Marcos, eu pregaria uma série apenas nos 3 versículos que eu vou pregar hoje, mas a gente tem a missão de pregar tudo de uma vez, então vamos ver se a gente consegue concentrar tudo de uma vez hoje, Esse é o desafio que nós temos. Paulo, ao escrever Romanos, ele ainda não tinha ido lá em Roma, e com isso ele só ouvia os relatos daquele povo. Então ele resolve escrever uma carta. É interessante a carta de Romanos, porque ela não trata de picuinhas. A gente vai ver em muitas cartas, por exemplo, de Paulo, algumas picuinhas de igreja, e ele cita algumas pessoas, alguns irmãos, ou Evódica, para com essa confusão com Sintique, ou receba aí Onésimo, o cara na sua casa, entende? Mas aqui em Romanos ele não faz isso, porque em Romanos ele escreve uma carta para uma igreja que ele não conhecia, mas ele queria que aquela igreja conhecesse a essência do Evangelho. Então, por muitos estudiosos, muitos teólogos, a carta de Romanos, ela chega a ser o 5º Evangelho, de tão preciosa que ela é, tão cheia de detalhes e de informações. Então Paulo, ao escrever essa carta, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele se dedicou a analisar o sacrifício de Cristo ali na cruz, como a sua expressão evidente de misericórdia para conosco, mostrando inclusive a infinita bondade de Deus para o homem. Então ele faz todo um tratado até o capítulo 11, explicando sobre a justificação, sobre a salvação, como é que o homem deixa de ser pecador, caído, para se tornar salvo e remido em Jesus. E aí, a partir do capítulo 2 até o capítulo 16, Paulo, ele entende que agora ele precisa pegar toda essa ideia teológica e transformá-la numa ideia doxológica, ou seja, é a forma da adoração, é a forma da entrega, da convivência, da comunhão. Então Paulo trata do capítulo 12 até o capítulo 16, sobre as relações interpessoais, ou seja, como é que nós vamos aplicar tudo que ele está ensinando até o capítulo 11 na vida da igreja. Muito bem, depois dessa introdução que mais parece uma aula da escola bíblica dominical, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, então, Alguns já abriram, quando eu fui falando, eu já percebi, a gente percebe, a gente não vê mais as folhas, Patrícia, sendo movimentada, a gente vê os dedos para cima e para baixo agora, Eu acho que tem algum problema aqui técnico. O pastor Léo não está usando o iPad, está usando uma Bíblia de papel. Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 11. Esse capítulo de Romanos, inclusive, nessa transição, ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo começa o capítulo de Romanos fazendo um apelo àquela igreja, dizendo assim:
gente, agora que vocês aprenderam sobre a justificação, se apresentem em culto, em adoração ao Senhor, mas um culto vivo, de adoração viva, com corpos transformados, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme este mundo, pela renovação da mente de vocês. E aí a gente chega agora nos versículos 9 a 11, que ele vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, e prefira dar honra aos outros mais do que a você, e nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam no Senhor. Amém? Percebe que Paulo, na verdade, se você ler até o versículo 21, e por favor, não faz isso agora, sabe? Você deixa para fazer em casa, com calma, na curiosidade bíblica, mas até o versículo 21, ele emite vários pequenos e pontuais conselhos que são importantes para a vida cristã da igreja. Conselhos que, se nós seguirmos, a igreja do Senhor deixa de ter os problemas que tantas vezes ela tem no seu convívio. Mas hoje nós vamos nos ater aqui, apenas nesse começo, quando Paulo vai dizer assim, que o amor deve ser, de que forma? Sincero. Olha, o teólogo F.F. Bruce disse certa vez que a Bíblia, ela nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que ela seja transferida para a prática. Isso é uma verdade, porque se estar na palavra do Senhor, é possível de vivermos isso. E o desafio que nós temos é de colocar isso em prática enquanto igreja. Porque veja bem, Paulo nos convida a glorificar a Deus em nosso dia a dia, sem separarmos a doxologia da teologia. Mas de uma forma única, a gente precisa pensar como John Stott disse certa vez, que precisamos ter a consciência de que a teologia sem a devoção se torna perigosa. Assim como uma devoção sem teologia também pode nos levar a desvios da fé. Portanto, Paulo, ele faz todo um compêndio teológico para falar de adoração, para falar de culto, de comunhão, de igreja. Eu quero então que você olhe com carinho comigo para esse texto, porque Paulo acrescenta o amor como um princípio maior, o princípio pelo qual deveríamos, ser conhecido. O amor. Esse que transforma a vida, porque Cristo nos amou primeiro. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mas esse amor que nós recebemos, nós também devemos oferecer. E o grande desafio que nós temos em nossos dias é de amar o próximo como... Vamos falar juntos? Amar o próximo. Amar o próximo. Quando a gente para pensar sobre amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos identificar que isso não vai ser tão legal. Aí Cristo, no final da sua caminhada, na última ceia com seus discípulos, ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, amarás o teu próximo como eu vos amei. Esse é o padrão, essa é a forma que nós devemos refletir no amor. Paulo, quando ele vai falar sobre isso, aqui no versículos 9 ao versículo 11, ele vai dizer assim: a mente de vocês a mente precisa estar renovada. Porque veja só, se eu não tenho a mente de Cristo, eu tenho a minha mente, se eu for amar o outro com o meu amor próprio, ou com aquilo que eu tenho para oferecer, nem sempre o que eu tenho para oferecer é tão bom. E quantas vezes a gente é ferido pelo outro, porque a gente talvez não tem maturidade o suficiente para entender que quem está nos dias maus é o outro e não a gente.
Quantas vezes a gente recebe uma flecha inflamada e a gente aceita, porque o outro que deveria amar está amando com aquilo que ele não tem. Por isso que o padrão não pode ser humano. Paulo diz: transformem a mente de vocês, transformem o jeito de vocês amarem, o jeito de vocês viverem igreja, a forma de vocês viverem a comunhão. E somos, claro, obrigados a voltar e pensar sobre o que Cristo disse: um novo mandamento eu vos dou, amarás o teu próximo como Cristo. Por isso que o amor precisa ser sincero. Porque se o amor é sincero, como Paulo diz aqui no versículo 9, o amor deve ser sincero. Imagina, irmão, eu estou naquele meu modo sincero e eu não tenho o amor de Cristo na minha vida. Misericórdia. Ora, eu, pastor Naum, tendo o amor de Cristo, tem dia que eu tenho que pedir misericórdia, eu tenho que pedir perdão a alguém perto de mim, pelas vezes o meu modo sincero assim de ser. Ainda ontem eu tive que fazer isso lá em casa. Amor, me perdoa. E ela falou: tudo bem, são 24 anos. Mas não é a grosseria, às vezes é um modo sincero, que as pessoas não estão tão acostumadas. Por isso que o padrão não é o homem, o padrão é Cristo. Paulo começa essa narrativa dizendo: ei, amem sinceramente, sem hipocrisia. Sejam autênticos nos seus relacionamentos. Gerem dentro da igreja esse amor sincero, transparente, que essas interações elas aconteçam pelo padrão da cruz. Mas nós somos convidados a viver essa relação. Sabe, às vezes eu tenho uma dificuldade com essa história do ser sincero demais e às vezes de menos, e às vezes as pessoas ficam meio que se desculpando, meio que passando assim, arrodeando. Mas não, irmão. Eu oriento os nossos líderes de pequenos grupos, quando eles têm alguma dificuldade lá no grupo pequeno de relacionamento, alguém está com algum problema, eu digo para o líder, eu falei: chame e converse. Mas como, pastor? Assim, ó. Ô irmão, senta aqui, aconteceu isso, isso, isso e isso. Pastor, mas assim? Eu falei: não tem outro jeito. Não tem outro jeito. As nossas palavras e ações, elas devem refletir quem somos verdadeiramente. E isso envolve, irmãos, uma comunicação aberta, honesta, construindo relacionamentos baseados na verdade. Porque amigos verdadeiros, eles dizem o que precisa ser dito em amor. Isso me faz lembrar a história de uma jovem, Tânia Rangel. Poucos provavelmente irão lembrar dela. Essa jovem cresceu na igreja, estudou em colégio cristão, uma menina tímida. Ela nunca liderou um pequeno grupo aqui na igreja, nunca deu aula, não foi líder aqui na igreja, nunca usou o púlpito, o microfone da igreja. No auge dos seus 19 anos, ela estava cursando o 2º semestre de engenharia ambiental. Em uma aula de campo, ela teve um aneurisma. E lamentavelmente, 3 dias depois, nós estávamos aqui nessa igreja, fazendo o velório daquela jovem. Para mim foi, eu diria que um dos mais desafiadores velórios que eu já tive que fazer. Pois se tratava de uma jovem com vida, linda, uma vida pela frente, cheia de sonhos, estava se preparando para tirar sua carteira de motorista, já ia ganhar um carro. Tinha acabado de se despedir da sua avó, inclusive. Uma menina linda, cheia de vida. Mas tímida, quieta. O
pai da Tânia, o João, está aqui com a gente hoje. Conversei com ele no dia, disse: pastor, eu vou passar a noite com a minha filha. Então eles passaram a noite aqui no velório. Eu cheguei cedo no outro dia, e quando a gente começou a preparar então o culto, a igreja começou a se encher, começou a chegar gente, e eu olhava o pastor Marcos e disse assim: o senhor conhece esse pessoal, pastor? Ele disse: não. Eu falei: eu também não. E jovens, muitas pessoas, familiares e amigos, muitos amigos. Muitos. Como é de costume, no final do culto, nós abrimos a palavra para as pessoas que querem manifestar uma palavra de carinho para a família, ou expressar o seu último adeus. E naquela ocasião, então, uma jovem levantou a mão, outra, outro, e começaram a vir aqui à frente, todos relataram algo que me chamou a atenção. Tânia era uma amiga que me amou. O outro vinha, falava e dizia a mesma frase: eu fui amado por essa menina. O outro passava, chegava, dizia a mesma coisa. Tânia sempre disse o que era preciso ser dito em amor. Tânia cuidou de mim, Tânia me amou. E aquilo foi me impactando. Quando eu pensou que eu estava chorando naquele velório, junto com todos, por ver uma jovem que mal falava na igreja, mas que expressou o amor de Cristo para quem foi preciso. Ser autêntico nas nossas expressões, nas nossas opiniões, os nossos sentimentos, promove um ambiente de confiança nas relações. E era isso que a Tânia favorecia para os seus amigos. Ela era conhecida entre eles pelo amor que ela tinha. Meu Deus. Mas o texto continua dizendo que a gente precisa amar com afeição, fraternamente. O amor fraternal, ao ser manifesto no cotidiano, ele significa investir tempo, esforço na vida de alguém, se importar com o outro, desenvolver relacionamentos significativos. Isso pode ser demonstrado por atos simples. Isso pode ser demonstrado por um ouvido atento. Isso pode ser demonstrado por palavras que vai alcançar o coração do outro. O fato é que eu fiquei surpreso. Naquela manhã, na verdade no começo da tarde, eu fiquei surpreso e fiquei feliz com aqueles testemunhos, pois de fato aquela menina havia exercido um verdadeiro evangelho. Ela se aproximava das pessoas com afeição, ela oferecia o amor de Cristo. E uma das suas amigas foi um testemunho que me marcou. Ela disse assim: naquela noite, quando ela disse naquela noite, a gente não sabe que noite foi essa, mas ela disse: naquela noite, eu iria tirar a minha vida. E eu resolvi me despedir da minha melhor amiga, aquela que sempre me amou. Resolvi ligar para ela e me despedir dela. Se não fosse a Tânia, talvez nós estivéssemos em lugares trocados. Naquela noite, Tânia ofereceu a mim o amor verdadeiro de Jesus. Para o cristão, ser amado por Deus é ser canal dele, para que os outros também experimentem deste maravilhoso amor. Nós somos o canal, nós. E nós temos que dar honra ao outro, mais do que a nós mesmos. Quando o Senhor deixou o novo mandamento, Ele disse: dessa maneira,
todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. A verdadeira marca da vida cristã está em amar o próximo como Cristo nos amou. Só que amar o outro como Cristo nos amou vai exigir de nós sacrifício. Vai exigir de nós o que Cristo fez por nós, o sacrifício. Cristo não desistiu de nós. Cristo insistiu conosco, nos amando. Ele poderia olhar assim, esse povo pecador, eu vou mais morrer na cruz. Claro, isso é só uma analogia minha, tá? Por favor. Mas não, gente. O seu amor é sacrificial. E quer saber? Quando Ele morre e perdoa os nossos pecados, esse amor também é santificador. Será que as nossas relações fraternas, elas têm essa característica do sacrifício e da santificação? É importante que a gente caminhe um pouco mais. O pastor Léo, no momento da oração, ele falou sobre perdão. Pastor Marcos falou sobre perdão. Porque a marca do perdão começa no amor. É quando você oferece ao outro quem te amou primeiro. Por isso que o amor de Cristo é que precisa reger os nossos relacionamentos. Ele é o sistema circulatório do corpo espiritual. Sem o amor, não faz sentido nós estarmos aqui. Sem o amor, não faz sentido nós sermos cristãos. E isso não tem a ver com empatia, tá, querido? Isso tem a ver com intencionalidade. Hoje pela manhã o pastor Vitor falou sobre compaixão. Ele tratou um pouco desse assunto da empatia, da compaixão. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que você só vai gerar perdão, compaixão e tudo mais se você for intencional no amor ao outro. Você precisa querer amar. E amar quem ama a gente é fácil, né? É fácil. Aí outro dia o líder do pequeno grupo disse, pastor, porque tem um pecador no meu grupo pequeno que eu não sei o que é que eu faço mais. Eu disse, ame. Mas pastor, é porque ele atrapalha a programação. Eu falei, ore e ame. Mas pastor, eu falei, certamente Deus está querendo trabalhar alguma coisa em você e pôs essa pessoa lá. Você já parou para pensar? Quantas pessoas Deus conecta na vida da gente assim? Deus quer tratar alguma coisa na gente? E quando a gente aqui é a pessoa que vai gerar o tratamento no outro, hein? O amor precisa ser intencional. Tânia, ela amou intencionalmente cada amigo, cada amiga. Intencionalmente. Na hora do sepultamento, muitos outros jovens queriam, pastor, por favor, pastor, por favor. Foi preciso nós pedirmos, gente, infelizmente não dá mais para a gente poder, porque a hora já estava escuro lá no cemitério. Bilhetes, cartas. O João estava me contando que ela escreveu uma carta linda para uma amiga. São muitas histórias que, quando você age intencionalmente, esse amor passa a ser manifesto. Quando você age intencionalmente, você muda uma geração. Quando você age intencionalmente, você muda a história dessa igreja. Ser cristão e não ser relacional, não ser solidário, não ser prestativo, não ser intencional. Bem, o que é ser cristão então, né? Mas aí ele conclui essa parte dizendo assim, sejam zelosos. Portanto, eu vou forçar a hermenêutica e vou dizer, ame com zelo. Veja só, nesse versículo, Paulo ele está exortando os cristãos ali em Romanos, e claro, por extensão a todos nós, a cultivar características específicas em sua vida. Veja só,
nunca falte a vocês o zelo. Paulo, ele incentiva os cristãos a manterem em fervor e entusiasmo constante a sua fé, a fé daquelas pessoas. E isso no dispensar do amor, no servir junto, porque é nessa hora que a gente tem mais problemas na igreja, quando as pessoas estão servindo juntas. E aí todo mundo apaixonado, querendo que o reino aconteça, que as coisas aconteçam, só que às vezes cada um quer do seu jeito. Cada um quer do seu jeito. Certa vez eu estava acompanhando uma transição de uma igreja, e estava tendo eu não era o pastor interino, eu estava só acompanhando e aconselhando a equipe de sucessão pastoral. E eles ligaram lá e disseram assim: pastor, a gente está com dificuldade, porque a pessoa aqui não quer abrir mão, a pessoa é intransigente. E a pergunta que eu fiz foi: e vocês, estão abrindo mão? Como assim? Eu falei: então, é assim mesmo. Às vezes, o zelo está também em abrir mão em alguns momentos, para que o outro possa amar do jeito dele. Porque às vezes a gente quer que o outro ame do nosso jeito, aí tem problema. Nós não podemos exigir que o outro ame com a nossa régua. Isso é zelo, é deixar que o outro ame com a régua dele, com o jeitão dele. Tem gente que é muito melosa, amando, aí faz aquela calda de chocolate, faz aquele bolo, aquele pudim, né, aquela maravilha. Tem outro que não, irmão, ele carrega cadeira, som nas costas, esse é o jeito dele de amar. E cada um de nós, Deus separou para a obra, para o serviço. Por isso que ele diz: sejam fervorosos no Espírito. Paulo aqui está enfatizando a necessidade de uma paixão e dedicação intensa no âmbito espiritual. O amor não é sobre nós, mas é sobre quem nos amou. Nós não podemos esquecer disso, sempre lembrarmos desse amor. Por isso que ele diz: sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. E aí esse chamado vai ressaltar a ação prática da fé. E Paulo vai destacar que o zelo espiritual, ele não deve ser apenas uma emoção interna, mas deve ser manifesto na comunhão, no amor da igreja, uns pelos outros. Voltando à nossa ilustração, mesmo sem a Tânia saber, ela deixou um legado de amor. Aquela jovem, ela, além dela amar o próximo com sinceridade e dela sempre se importar intencionalmente com os seus amigos, ela era muito zelosa com as suas amizades e com o reino. E aqui é interessante a gente parar também para pensar um pouco sobre isso, pois a Tânia nunca, eu diria assim, uma jovem de 19 anos, na flor da juventude, início da faculdade, você já está imaginando a quantidade de convites que essa moça não deve ter recebido, hein? Para ir fazer as coisas que o mundo oferece? Não é verdade? Muitos convites. Mas essa menina, ela nunca andou longe da vontade de Deus. Ela foi zelosa com suas amizades, sem abrir mão da doxologia, sem abrir mão da teologia. Ela foi zelosa com as coisas do reino, mas ela foi zelosa também com as coisas do mundo. Olha, nessa fase de descobertas da vida, não mudou de você que é pai para filhos adolescentes, não mudou, é a mesma coisa. Aí por isso, muitas vezes os pais colocam os filhos dentro de uma redoma, assim, querendo proteger os filhos, porque os pais já passaram por lá, né? Os pais já sabem aquelas conversas mole lá da universidade, onde é que vai levar. Aí fica protegendo demais os filhos, demais.
Não faça isso com seus filhos, não. Você tem que saber ensinar seu filho a ser obediente à palavra do Senhor, sem que você esteja presente, sem que você esteja por perto. Isso me faz lembrar, Rodolfo, meu primeiro dia de aula, com 18 anos de idade, lá na universidade. Eu estava saindo para a aula, meu pai me chamou e disse assim: meu filho, daqui para frente agora é você e Deus, coloque em prática tudo que você aprendeu que vai dar tudo certo. Danado é se eu não tivesse aprendido. Aí tinha tido problema. Imagina se a Tânia não tivesse aprendido. O que será que nós teríamos ouvido no dia do velório daquela moça? Com tudo isso, Tânia nos ensinou, ela me ensinou a me manter zeloso nas minhas relações, amando o próximo com sinceridade, como Cristo nos amou. Aquela menina, de 19 anos de idade, aproximadamente 12 anos, ela me ensinou de que o amor, ele precisa ser sincero, fraterno, ele precisa ser zeloso. Apesar da timidez daquela moça, ela nunca foi apática, principalmente com as coisas relacionadas ao reino. Ela só era tímida. Porque a apatia, ela não combina muito, sabe, com a vida cristã. Durante o pouco tempo de vida que aquela menina teve, ela serviu a Deus com fervor. Ela foi intencional. Paulo nos exorta a manter o zelo espiritual. Paulo nos exorta nesse texto a mantermos um fervor constante, a termos uma fé dedicada, uma fé intensa. Paulo nos chama para vivermos a comunhão da igreja, a oferecermos esse amor, em compaixão e graça, com misericórdia. À luz das palavras inspiradas por Paulo em Romanos, somos desafiados, queridos, a fazer escolhas conscientes, intencionais de amar o outro. E a jornada da vida cristã, ela não se dá apenas aqui na igreja. A igreja é apenas um pontapé inicial. Porque o verdadeiro cristão é quem é você quando você sai dali para fora. É ali onde se vai colocar em prática o seu amor, o seu chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida. Ao encerrar essa palavra de hoje, eu quero desafiar você, a você refletir sobre as suas escolhas diárias, a você pensar sobre que tipo de amor você está oferecendo. Eu quero que você pense sobre a sua intencionalidade com o outro. Aquela moça, eu tenho certeza que ela, na verdade, nada do que ela fez foi pensando no dia do meu velório. Aquela menina nunca imaginou que aos 19 anos ela iria partir. Nunca imaginou. Ela simplesmente fez, porque era o que tinha para ser feito. E é isso que eu e você precisamos fazer. O dia de amanhã não nos pertence. Ao sair de casa, naquela manhã, naquele sol, um sol que a gente quase não tem aqui na cidade, um para cada um de nós. Ela não imaginava que era o último beijo que ela daria na família, que seria o último tchau. Eles não imaginavam. Na noite anterior, ela foi dormir tarde, aconselhando aquela jovem a não tirar a vida dela. Na noite anterior. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pela sinceridade, pela afeição, pela honra, pelo entusiasmo, pela paciência, pelo perdão e tantos outros conselhos que você vai ler até o versículo 21. Que Deus possa trazer aos nossos corações o desejo de amar como Cristo nos amou. Um amor que será oferecido e derramado ao próximo, em sacrifício e em santidade. Que esse amor seja sincero, fraterno e zeloso. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a um tempo de oração.
Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Viver a intensidade da igreja é primeiro entender que Cristo foi quem morreu na cruz por nós. É entender que amar o outro é dispensar a Ele esse amor que você recebeu. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela vida da Tânia, pela inspiração da vida dessa menina, pela sua família. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens cuidado de nós de forma linda, abundante e rica. E continua, Senhor, a nos tratar, a cuidar de nós, a fim de que possamos refletir o Teu amor aqui e onde mais estivermos. Seja com quem for, que quem olhar para nós, verá a marca de Cristo em nós, verá o amor genuíno, verdadeiro e sincero, fraterno e zeloso em nossos corações. Que ao compartilhar da vida com a família, com um amigo, no trabalho ou com desconhecidos, seja onde for, que possamos oferecer, Senhor, o Teu amor sacrificial para o outro. Nos ajuda, para que em 2024 possamos ter essa marca ainda mais latente, Senhor, em nossa igreja. Que essa seja uma marca vivida de forma abundante na Tua casa. Que assim, Deus, nós possamos seguir, para que o Teu nome seja glorificado. E assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.